Graça e paz, irmãos e irmãs, como é bom estar aqui mais um domingo, ministrando a palavra para vocês, né? Estamos aqui no estudo de 2 Crônicas, vendo os reis de Judá e algumas vezes em paralelo aos reis de Israel. Vamos lembrar, né, que o livro de Crônicas como um todo, né, o cronista não deu comentários paralelos muitas vezes aos reis de Israel na divisão, principalmente segundo Crônicas. Ele só apresentou as notícias, né, sobre as tribos do norte, que Israel era norte, quando isso revestia importância em relação a Judá, o reino do sul. Lembrando também, né, que o propósito do cronista era exaltar a dinastia davídica, né, através do qual a autoridade política foi dado totalmente à tribo de Judá, para que continuasse a história do povo de Israel. Isso porque eles estavam vindo do cativeiro babilônico, né? Então aí quando essas pessoas chegaram ali, elas formaram o Estado de Israel, né? Era Judá, aí depois do exílio babilônico virou Israel uma coisa só, porque o território do norte já era denominado Samaria, né? Já era uma outra região com outro povo característico que não tinha as características do povo que vinha do exílio ou que residiam em Jerusalém. E quando a autoridade espiritual, havia os levitas que estavam voltando, né? Então, assim, Israel foi dado a parte política por meio da lembrança da história da família de Davi, dos descendentes de Davi, e a autoridade espiritual que estava sendo revestida ali naquele momento de Crônicas, né, era dos levitas, que tinham voltado para Jerusalém. Devemos também lembrar, irmãos, que o autor escreveu após o cativeiro, né? Então o livro de Crônicas, ele é escrito justamente com Esdras e Neemias e até Esther, que eu incluo nesse pacote, né? Apesar de alguns historiadores não incluírem, mas eu incluo nesse pacote, porque eu entendo que todos são da mesma época ou mencionam épocas que o povo estava antes do exílio, no exílio e pós-exílio. Então, a narrativa ela vai apontar sempre para esse período, a narrativa de Crônicas, né, aponta sempre para esse período, embora estivesse descrevendo eventos que tinham acontecido muito antes daquele período que eles estavam voltando do exílio. Além disso, o cronista também estava escrevendo uma filosofia da história do povo de Israel, do povo de Judá. Então ele estava escrevendo de uma forma que eles pudessem ter uma referência histórica muito profunda, né? Com amor muito à retórica, com amor muito àquela questão de estar tendo uma referência pessoal, né? Uma identidade, é essa palavra que eu queria achar, uma identidade pessoal com aquela terra, com aquela cidade, né? Então ele estava tentando resgatar isso do povo que vinha misturado com o paganismo, com o politeísmo da região da Caldeia. Então, ele sempre traz a questão também, né, isso é evidente, nós vamos ver daqui para frente, nós já vimos até aqui, né, do teísmo, né? Então, que o teísmo guia todas as coisas. O que é isso, o teísmo guia todas as coisas? É Deus guiando o povo de Israel, Deus guiando as nuances do que estava em volta de Jerusalém. Então, assim, quando o rei era mau, Deus aplicava a sua justiça, mas ele aplicava a sua justiça de acordo com os povos que estavam em volta. Os povos ganhavam guerra, invadiam, saqueavam, levavam embora e tudo mais, e subjugavam o povo de Israel. E quando
O rei estava diante do Senhor, né? Via sempre uma boa relação, vinha sempre bênção, sempre prosperidade e tal. E isso indica que os homens são considerados responsáveis por tudo aquilo que fazem, né? Então, isso nós podemos trazer para os dias de hoje. Nós somos responsáveis por tudo aquilo que nós fazemos. O que nós fazemos aqui no mundo natural, com certeza reflete no mundo espiritual. Então, muitas vezes, se nós estamos passando por lutas, é porque nós mesmos causamos as nossas lutas, né? De uma forma ou de outra. Isso aí, cada um tem que se autoavaliar e ver por que eu estou nesse estado, qual é o meu pecado, né? Isso eu, isso você. Nós temos que analisar, porque segundo o rei que nós vamos estudar agora, que é o do capítulo 27 de 2 Crônicas, né? O rei Jotão, eu coloquei o título aqui nesse estudo de o rei politicamente correto. Mas, Júlio, o que é isso politicamente correto? É um rei que faz e obedece às ordens de Deus, certo? Como está no verso 2, mas, né, ele não enfrenta o problema de frente. Ele não encara o fato de que o povo estava na idolatria, né? Então, o rei Jotão, cujo nome tem o significado em hebraico, o Senhor é perfeito e reto, né? Foi rei de Judá, filho de Uzias, né? Desculpe, Uzias, que foi um rei tremendamente fora dos padrões de Deus, né? Foi um rei que a gente estudou na aula passada, que ele praticamente ele não existia Deus para ele, né? Para ele existia deuses. Mas vamos em frente. Então ele tinha 25 anos quando ele assumiu o trono de Israel e reinou de 740 a 736. Foi até um reinado curto. Isso nós podemos conferir lá em 2 Crônicas 27, capítulo 27, verso 1. Então, diante disso, irmãos, ele, com uma idade assim até que avançada para um rei, olhando para trás e olhando para frente, ele era um rei assim praticamente velho. Mas por que isso? Porque ele, ainda quando o pai dele estava preso no Reino do Norte, né? Vamos lembrar um pouquinho da aula passada, o pai dele enfrentou lá o rei do Norte, foi preso e depois acabou sendo morto, né? Então ele passou cerca de 11 anos, né, sendo corregente com o pai dele preso e ele ali sendo um regente, administrando de forma que seria de acordo com a vontade de Deus, olhando muito o que aconteceu com o pai dele. Diante disso, diante de olhar o que aconteceu com o pai dele, ele tentando não cometer os mesmos erros, né? E ele foi rei até a sua morte, né? Que está descrito lá no verso 9, né? Um capítulo bem curtinho, é o menor capítulo que tem em Crônicas do rei Jotão. É bem tranquilinho esse capítulo de fazer leitura. Eu incentivo os irmãos a sempre fazer a leitura bíblica, independentemente se é aqui no estudo ou se é a sua meditação diária. Sempre procure ler a Bíblia, sempre procure estar em oração. Então ele seguiu o seu pai ao fazer o que era reto diante dos olhos do Senhor, né? Mas mesmo assim não erradicou completamente o culto pagão realizado nos lugares altos. Então ele manteve, né? Ele fazia tudo que era certinho na lei de Moisés, na Torá. Eu estou aqui cumprindo rigorosamente a minha responsabilidade, mas eu não enfrento o problema que está diante dos meus olhos, o problema que me impede de ter intimidade com Deus, que nesse caso aqui do rei Jotão era o culto aos deuses, aos lugares altos, aos deuses pagãos que estavam dominando ali. Nessa época aqui, quem era o império dominante era o assírio. Esse império ele tinha a sua sede lá em Nínive. Nós vamos estudar mais para frente, né, por meio do Betão, que o Betão agora assume aqui as próximas aulas, e eu só retorno lá na última, né? Então, assim, diante disso, talvez achasse que não seria bom politicamente acabar com a adoração pagã, porque eu já estava tão
enraizada na cultura do povo de Jerusalém, que ele, se ele mexesse nisso, ele se tornaria um rei impopular. E ele não queria se tornar um rei impopular, que o reinado dele fosse um reinado de tranquilidade, de paz e tal. E com isso ele aproveitou algumas bênçãos que o Senhor deu para ele, mesmo ele ainda permitindo ser permissível com a idolatria, Deus ainda abençoou ele. Nós vemos isso no verso 6, né? Jotão se tornou poderoso porque dirigiu seus caminhos na presença do Senhor, seu Deus. Então, no verso 6 do capítulo 27, nós vemos que você e eu gozamos de uma certa bênção por estar politicamente correto, mas deixamos de gozar da intimidade de Deus igual Davi gozou, porque não afastamos, não enfrentamos nossos problemas, nossos pecados de frente. Então, esse é um ponto que nós temos que refletir. O governo em Jerusalém, governou ele em Jerusalém por 16 anos, construiu um portão, né, e uma muralha. E essa muralha era fortificada que ligava o monte Sião ao monte Moriá. Nós já estudamos aqui também, nos estudos aqui, esses dois montes, a importância desses dois montes. Os irmãos, se ficarem curiosos, eu dou a dica, né? Se refere ao templo, se refere ao tabernáculo. Então, vamos dar uma revisada no material para que a gente possa sempre ter isso em mente, com o objetivo de proteger a cidade de Jerusalém na parte sul e no oriente, né? Quem via do oriente. E isso tudo foi às custas de um povo que se chamava Amonitas. Este povo, ele foi subjugado por Jotão, né, com alta carga de impostos, com um monte de cobranças, e eles tinham que levar a maior parte das suas produções, das suas riquezas para Jerusalém, para que não fossem destruídos. Então, assim, sempre tinha um lema nisso, né? Você vai ver ali no texto, mas é melhor ser pobre, né, do que estar morto. Então, esse povo, ele tinha esse pensamento. Então, é melhor a gente servir a Jotão, servir a Jerusalém com o que nós temos, né, do que estar morto, do que não existir mais, né? Então, isso foi uma característica muito forte, né, que a gente vê no texto com relação ao poderio de Jotão, né, o que Deus investiu ele de autoridade sobre aqueles povos que estavam ali em volta. E ele aproveitou disso para engrandecer, para exaltar e para reforçar a cidade de Jerusalém. É lamentável que o seu filho, o pai, né, de Jotão, Acás, afastou-se do Senhor e seguiu as práticas dos reis de Israel, né? Assim como abençoaram Jotão por sua obediência e fidelidade, da mesma maneira o Senhor castigou Acás, né, que era o pai dele, e todo o seu povo de Judá por conta do seu pecado. Então nós vemos aqui que ser politicamente correto, você tem como se diz assim, alguns benefícios de Deus, mas não goza da intimidade de Deus, né? O que nos leva a uma vida eterna, como nós vemos no Novo Testamento, é a intimidade com Deus. Analisemos isso, pensemos nisso, porque você e eu, né, temos que ser íntimos de Deus e não politicamente corretos. Porque se estamos sendo politicamente corretos, estamos sendo hipócritas. Pesada a palavra, mas é esse o sentido que dá essa frase. Então, os profetas que estavam lá em Israel, nesse período de Jotão, né, eram Isaías, que a gente pode ver lá conferir isso lá no próprio livro de Isaías, capítulo 1, versículo 1. Era o profeta Miqueias, né, que também bateu firme, que a gente pode também ver lá em Miqueias 1:1. E o profeta Oséias, que está no capítulo 1 e no verso 1, também fazendo menção de Jotão. Então, esses profetas desenvolveram seus ministérios, suas falas também nesse período que Jotão estava. Então, quando esses profetas falavam, eles falavam para o povo e para o rei, né? Então,
falando sempre de idolatria, de prostituição e de tudo mais que estava afligindo e que estava sendo permitido no povo de Israel. Então Jotão também é mencionado com grande louvor, né, na genealogia de Jesus, apesar de não ser um grande rei, de não ter um grande reinado, mas ele é mencionado na genealogia de Jesus, que está lá em Mateus capítulo 1, versículo 9. Os irmãos podem conferir lá também. E aqui eu queria deixar uma reflexão, já encerrando já a aula de hoje, já passando o bastão para o meu colega e irmão Betão, com uma pergunta que a gente poderia ficar refletindo a semana toda e a vida toda, né? O que nós temos feito é politicamente correto diante de Deus? Ou a gente pode amá-lo de verdade, se arrepender do que nós fazemos e abraçar a vida eterna? Essa é a reflexão que eu queria deixar com vocês, baseado na vida do rei Jotão, que teve um reinado curto, mas um reinado politicamente correto, que é o que nós não devemos seguir, e que é o que o cronista fala ao povo pós-exílico que eles também não devem seguir, que eles devem ter uma intimidade com Deus, uma intimidade igual Davi teve. Deus abençoe, uma ótima semana e até mais.